Nós estamos no Museu Histórico de Carolina. Essa entidade foi criada em 2008 e inaugurada em 2015. Ela tem a finalidade de contar a história da cidade de Carolina e da região. Nós estamos dentro do saguão do museu, onde nós temos vários painéis mostrando alguns aspectos, arquitetônicos da cidade. Os nossos símbolos nacional, maranhense, do estado e de Carolina. Este painel, ele se refere ao prédio que existia aqui, que foi adquirido para ser o museu, mas que, por condições estruturais, não tinha mais condições. Aí então foi demolido e construído esse que nós temos agora. Neste setor aqui, nós estamos mostrando a escrivaninha do senhor Nelson Maranhão, grande poeta e compositor de Carolina, que foi o autor do hino da cidade, que está aqui na parede, a partitura do nosso hino da cidade. Este espaço aqui se refere à formação do município de Carolina, Carolina foi fundada em 1809 por Elias Ferreira Barros, Ele veio de Pastos Bons, ou seja, na fronteira com o Piauí, junto com outros fazendeiros. Ele chegou aqui e fundou o Arraial de São Pedro de Alcântara, uma pequena povoaçãozinha, e se estabeleceu aqui com suas fazendas. Acontece que os goianos, vindo lá do sul do estado, questionaram Elias Barros, achando que isso aqui era território de Goiás. E também se estabeleceram por aqui os goianos. Esse estabelecimento dos goianos aqui na região gerou uma disputa entre o Maranhão e Goiás, por muitas décadas, E só foi resolvida em 1854, quando o Maranhão assumiu a posse definitiva daqui do território. O nome Carolina veio posteriormente, ou seja, em 1823, os goianos é que deram o nome de Carolina à povoação, E deixou de ser São Pedro de Alcântara e passou a ser Carolina. O São Pedro de Alcântara continuou como padroeiro da nossa cidade, até hoje, E aqui nesse painel você vê várias fotos antigas, está lá a Carolina, que foi a primeira esposa de Dom Pedro I, e fotos antigas daquela época, Aqui nós temos uma foto da Carolina como ela era em 1887, Aqui já fotos do início do século XX, Essa foto aqui é de um quadro também de um explorador austríaco que passou por aqui, Sir John Emanuel Paul, e fez esse retrato da povoação São Pedro de Alcântara. Esse baú aqui é um baú que rememora a festa que foi feita aqui em 1959 para comemorar o primeiro centenário da cidade de Carolina de emancipação política, ou seja, de cidade. Ela foi elevada à categoria de cidade em 1859. Em 1959, o prefeito da época, o seu Genésio Maranhão, fez uma festa muito bonita e ficou muito conhecida. Veio políticos de várias partes do Brasil participar dessa festa de centenário. Até hoje é relembrada. Este ambiente aqui interno é a sala que fala sobre imprensa e literatura. Esta máquina foi a primeira máquina de imprensa que veio para Carolina. Chegou aqui em 1919. E veio para imprimir o jornal O Tocantins. Este jornal aqui, o jornal O Tocantins, que foi o primeiro jornal impresso da cidade de Carolina. Todos esses outros foram jornais que circularam aqui em Carolina em diferentes épocas, Sendo que o mais longevo, que durou mais tempo aqui circulando na região, foi o jornal À Tarde. Esse jornal, ele circulou de 26 até 64.
Hoje nós temos esse jornal digitalizado nesse computador e a gente pode, se quiser, consultá-lo. Todos os números de 26 até 55 nós podemos consultar aqui nesse computador. Essas duas estantes que nós vemos aqui são estantes de livros de autores carolinenses. Todos os carolinenses que já escreveram qualquer coisa a respeito, tá? de contos, biografias ou qualquer outra coisa, estão aqui guardados aqui. Nós fazemos uma biblioteca dos autores carolinenses, né? Já essa outra estante aqui é a estante do acervo do professor José Queiroz. Foi um grande professor, ele passou a vida dele inteira dedicado à educação aqui em Carolina, era um homem muito preparado, foi ele que trouxe essa máquina de imprensa e era dono do jornal Tocantins, né? E depois realizou muitas outras obras importantes aqui em Carolina, né? Culturais, de natureza cultural. Nessa parte aqui, fala sobre música aqui em Carolina. Até a primeira metade do século XX, Carolina era uma cidade muito musical. Nós tínhamos grandes professores de música, como Rodolfo Medeiros, Nelson Maranhão e outros. Ali são bandas que existiram aqui no início do século XX, na primeira metade do século XX, né? Dos anos 30, 40, bandas que existiram aqui nessa época, né? Já que nessa parte aqui é para falar sobre os nossos colégios e também os nossos artistas, né? Sendo que lá é o painel de fotos dos colégios que já existiram aqui ou que ainda existem, né? E aqui é falar sobre nossos artistas plásticos. O nosso artista mais famoso, mais conhecido é o J. Bezerra, né? Ele é filho daqui, nasceu aqui, tem família grande por aqui, parentes dele, descendentes mesmo, né? E ele, então, doou esse livro com as obras que ele já produziu recentemente, né? Esses quadros aqui são quadros dele, né? Do J. Bezerra. Esses quadros aqui são quadros que ele doou para o museu. Continuando a nossa exposição, nós vamos falar agora aqui sobre esta exposição, que é uma exposição temporária. Ela foi montada para falar sobre a religiosidade aqui na nossa cidade. Aqui está a Bíblia, emoldurada. Lá em cima está citado o salmo mais lido da Bíblia, né? E aqui para dentro nós temos representado os santos de maior devoção aqui na cidade e na região, tá? Foi feita uma pesquisa, são esses santos. Aqui é o nosso padroeiro, São Pedro de Alcântara, né? São vários santos que são cultuados aqui em Carolina. E aqui nós temos a bandeira do Divino Espírito Santo, que também é muito cultuado na cidade. Em abril, maio, junho, é o período em que ele é mais cultuado, né? Já aqui é o ambiente da confissão espírita, né? Kardecistas. Esse ambiente aqui, a mesa de trabalho dos espíritas kardecistas realizam os seus trabalhos, né? Onde realizam os seus trabalhos. Aqui é representado Umbanda e Candomblé, aqui nesse espaço aqui, né? Embora não tenha muitos adeptos por aqui, mas também tem algumas poucas pessoas que cultivam essa religião afro-brasileira. Já que nesse espaço não é mais exposição temporária, é permanente, aqui fala sobre o nosso festejo de São Pedro de Alcântara, né? Mostrando alguns aspectos de antigamente, de hoje, tudo, né? O andor do São Pedro de Alcântara, né? E nesse outro lado aqui, fala sobre a construção da hidrelétrica do Itapicuruzinho, um rio aqui próximo, que tem 2 cachoeiras, né? E lá, aquele senhor, Nilton Carvalho, teve a ideia de instalar uma hidrelétrica, isso nos anos 30, e conseguiu
convencer esses conterrâneos dele, eram todos fazendeiros, comerciantes, a formarem uma empresa. E essa empresa foi formada, tá? E a Companhia Hidrelétrica do Itapecuru realizou a construção dessa hidrelétrica. A partir de 1940, né, nós passamos a ter energia elétrica em Carolina, que foi um feito espetacular mesmo, né? Porque nenhuma outra cidade do interior do Brasil, aqui nesse mundão do norte, né, tinha energia elétrica, né? Aqui é falando sobre o aeroporto, o movimento do aeroporto, que foi muito intenso nos anos 40, 50, 60, foi muito intenso mesmo. Aqui hoje ainda temos um aeroporto de muito boa qualidade. Nessa outra parte, nesse outro painel, fala sobre a navegação no Rio Tocantins, que também era intensa até os anos 60. Os barcos navegavam daqui para Belém, levando e trazendo mercadorias. Este painel é para homenagear o fotógrafo Manuel de Araújo Rocha, que chegou aqui jovem, no começo do século passado, e fotografou a cidade de Carolina toda, durante muitas décadas mesmo, né? E nós o homenageamos com essas fotos todas feitas por ele, em diferentes épocas da vida dele. Como último elemento aqui dessa exposição, nós queremos falar, quando foi inaugurada a usina hidrelétrica, né, foi também inaugurado o primeiro cinema de Carolina, que foi o Cine Teatro Rex, né, que ele funcionou até os anos 70, ele funcionou aqui em Carolina. Depois, com o advento da televisão, essas coisas, os cinemas das cidades pequenas morreram, não teve mais condições de prosperar. Esta foi uma apresentação do Museu Histórico de Carolina, né? Foi criado com a finalidade de contar a história de Carolina. Ele fica na rua Diógenes Gonçalves, número 373, no centro da cidade de Carolina. Venham visitar, que vocês vão ficar encantados com o grande acervo histórico preservado dentro deste museu. Obrigado.